Então, a minha ideia aqui é fazer mais uma apresentação rápida, né, eu tinha feito uma apresentação mais longa, mas como eu vi que o público aqui não necessita de saber o que é inteligência artificial generativa, LLM, janela de contexto, modo estocástico, a gente já parte de um pressuposto de conhecimento que vocês têm, e aí eu vou tentar fazer algo mais prático. E eu vou acelerar essa parte prática para tentar sobrar pelo menos aqui uns 10 a 15 minutos para eu fazer apresentações de como eu uso a ferramenta, porque é um pouco diferente daquilo que as pessoas comumente utilizam. E a minha ideia aqui nessa fase inicial é colocar uma espécie de jogo dos 7 erros, ou pelo menos alguns pecados que eu vejo as pessoas, por falta de compreensão sobre como funciona a ferramenta, quais são suas potencialidades e, sobretudo, quais são os seus limites, cometem. Muita gente acha que a inteligência artificial é uma coisa quando ela, na verdade, não é. Ela é uma ferramenta muito diferente e eu vou tentar mostrar aqui para vocês hoje com algumas ideias básicas. Para começar, só que é mais um roteiro para me orientar e não precisam se preocupar tanto, né, com o que temos aqui. Para começar, o primeiro erro que eu vejo as pessoas cometerem. As pessoas usam o ChatGPT para olhar para trás, ou usam os LLMs para olhar para trás, como uma ferramenta de busca, onde pretende extrair fatos do passado e trazer para o presente. Quando, na verdade, ela não é uma ferramenta para olhar para trás, é uma ferramenta de criação, de inovação, de transformação. Então, ela não é uma boa ferramenta para regurgitar dados fáticos do passado. Ela é uma boa ferramenta para criar algo novo. Ela não tem um banco de textos, ao contrário do que se pensa. Dentro dela, não são textos. Se a gente fosse, colocando aqui a Microsoft como base, se a gente fosse olhar dentro do ChatGPT, os arquivos que estão dentro, eles pareceriam mais com planilhas do Excel do que documentos do Word. Né? Ou seja, dentro deles tem parâmetros que são números e que, portanto, a lógica dele é de transformar o texto a partir do input que o usuário coloca e criar algo inédito, algo novo. Isso significa dizer que aquela pergunta que o pessoal colocou, qual foi o ano de criação do Bahia, essa é uma pergunta que não é boa para ele. É uma pergunta que não é boa para a ferramenta, porque você não pode acreditar que ele seja bom em reproduzir fatos. Esse é o mau uso da ferramenta. A ferramenta tem que ser para criar, para transformar, e não para reproduzir o passado, regurgitar o passado. Mas ele tem ferramenta de busca. Ele tem um Bing, né? Ele tem o Google da Gemini, tem busca, faz busca na internet. Só que isso é uma ferramenta externa ao LLM. Ela não é original do LLM. A melhor ferramenta que eu uso atualmente para a nossa finalidade, que é a interpretação de textos longos, se chama Claude. E ela não tem acesso à internet, graças a Deus. Porque eu não quero que ela acesse a internet. Eu não quero uma ferramenta que busque fatos estranhos àquele que eu estou trabalhando. Eu quero que ele use apenas os fatos do meu conhecimento não parametrizado. E aí, portanto, um mau uso da ferramenta é você usar como ferramenta de busca. A gente pode usar o Bing, né? Ele vai lá na internet. Quem que usa o Bing? Ninguém usa o Bing, assim, usualmente. Mas tem o Google é um pouquinho melhor de busca, ferramenta de busca boa. Mas ninguém usa o Google para pesquisar jurisprudência. Um pesquisador de qualidade acadêmico não usa o Google para pesquisar artigo científico. Então, não são boas ferramentas de pesquisa, porque você vai transferir para uma inteligência artificial o acesso a uma ferramenta que não é tão boa quanto a sua especialidade de procurar jurisprudência, procurar artigos científicos, como você sempre fez. Então, esse é o mau uso da ferramenta. Outra má compreensão da ferramenta é acreditar que ela pode ser uma ferramenta de automação, né? Se é o pessoal da TI, com perdão aqui do pessoal da TI, eles querem uma ferramenta que você aperte o botão e faça tudo para você. Né? Como eu vi aqui várias iniciativas interessantíssimas, resuma, tal, em que a pessoa não precisa nem pensar. As pessoas querem uma ferramenta para não pensar. E os LLMs, graças a Deus, não são determinísticos. Graças a Deus, eles são incontroláveis, imprevisíveis, eles são aleatórios. Eles dão respostas, às vezes colocam inglês no meio do texto. Mesmo os modelos mais robustos fazem surpresa. Às vezes respondem coisas completamente aleatórias. O mesmo input gera sempre um output diferente. Todo o texto que ele gera é inédito. Então, o usuário tem que estar no controle do resultado, sempre.
Não adianta você apertar um botão e achar que ele vai fazer isso sem supervisão humana. Precisa da supervisão humana. Outra questão, né? E aí é um erro, muita gente, né, entende que, por ser uma ferramenta muito robusta, basta a gente colocar nosso conhecimento lá dentro que ela vai saber de tudo. Eu vou colocar aqui 100% da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, vou colocar aqui 200 mil páginas de legislação e ela vai conseguir saber, vai aprender aquilo ali. Hoje, todas as ferramentas estão limitadas pela janela de contexto, que é a capacidade da máquina de processar um input e, a partir daí, dar uma resposta de qualidade para o usuário. Quando a gente começou lá atrás, há um ano, ChatGPT 3, 3.5, a gente trabalhava com janela de contexto ridícula, de 2.000 tokens, 2 páginas no máximo. Agora a gente aumentou a nossa janela de contexto. A gente trabalha no ChatGPT com 128 mil tokens, no Cloud com 200 mil tokens. O Gemini disse que é 1,5 milhão, mas eu duvido muito que seja. O que ele faz, na verdade, é fazer uma busca semântica por chunks do documento, e isso perde qualidade. Enquanto que... Por que o Cloud é melhor nesse ponto para textos longos? Porque ele coloca tudo na janela de contexto. Ele coloca as 200 páginas dentro da janela de contexto e você consegue interpretar, como eu vou mostrar para vocês, com qualidade. Enquanto que as outras ferramentas perdem informação se você trabalhar com textos muito longos. Pela minha experiência, o ChatGPT não dá conta de 70 páginas, né, de processo, né, de questão factual. E o ChatGPT tem um problema também nesse aspecto, porque o mecanismo dele de anexo de documento, do conhecimento não parametrizado, né, ou seja, aquele botãozinho que você anexa o documento, não é automaticamente incorporar aquilo ali na janela de contexto. É você fazer uma busca semântica por pedaços de documentos que contêm uma resposta. Isso vai ter um problema para nós que trabalhamos com processo, que é o fato de que, por exemplo, se eu pego uma contestação, um inicial e uma contestação de um processo, né, e peço para ele extrair... Diga quais são os fatos do caso. Ele vai buscar no documento e assim que ele encontrar a resposta, ele dá a resposta. Qual o problema? É que ele se conforma com a primeira resposta. E aí, portanto, a chance é que ele vai extrair os documentos da inicial. E a contestação, que tem fatos contraditórios relevantes, não é mencionado, né? Diferente do Cloud, onde você anexa tudo na janela de contexto, ele não comete esse erro. Eu tenho vários experimentos que eu faço isso. Eu coloco inicial e contestação com informações contraditórias e peço para ele me dizer qual é a cor do carro das partes. Ele vai na inicial e diz, né, o ChatGPT. Quando você vai no Cloud, ele diz, tem 2 cores. A inicial diz uma coisa e a contestação diz outra, né, a interpretação correta. Isso porque nós estamos trabalhando com limitação de janela de contexto. E os modelos, em geral, não estão colocando tudo na janela de contexto, estão colocando para fazer busca externa ao sistema RAG. Né? O pessoal da TI vai saber o que é o RAG, que é o que todo mundo usa, que, a meu ver, para processo judicial não é bom. Porque a gente quer todos os detalhes do processo, a gente não quer pedaços, a gente quer a informação na íntegra. Então, acelerando aqui para que a gente consiga continuar. Outro problema... E esse, ao meu ver, é o maior risco da inteligência artificial generativa, que é o excesso de confiança na máquina. É o chamado viés de automação. A crença de que a máquina está realizando cálculos, algoritmos ultracomplexos e que, portanto, é infalível. Não é, né? A máquina alucina por padrão. É da essência da inteligência artificial generativa transformar, criar, não tem onisciência, não tem compromisso com a verdade, não tem senso de justiça. E isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Isso é a coisa mais maravilhosa, porque é onde a gente vai perceber que o ser humano, por enquanto, não vai ser substituído. Que é o fato de que ela está sob a orientação do usuário. E que, portanto, nós temos que comandá-la em uma determinada direção. Em relação à chamada alucinação, é o que nos permite trabalhar com casos novos. Se ela fosse apenas uma máquina de transformar, de reproduzir o passado, a gente não ia conseguir colocar um caso novo e pedir para ela nos ajudar, né? Porque ela não teria aquela informação no seu banco de dados. Ela consegue criar algo novo e casos novos justamente porque ela transforma. E justamente porque nessa transformação ela acaba criando, né, fatos que não existem na realidade.
As alucinações são inerentes, isso é bom. Nós não queremos usar essa ferramenta para nos dar fatos. Parta do seguinte princípio: toda informação factual obtida através de uma consulta ao conhecimento da máquina, que é o chamado conhecimento parametrizado, é falso até prova em contrário. Sobretudo, informações raras e específicas, que são raras durante o treinamento da máquina. Informações como, por exemplo, o ano de fundação do Bahia é muito específico. O ano do final da Segunda Guerra Mundial, ele vai acertar, que é 1945, porque essa é fácil. Né? É assim que ela funciona. E ela tem uma questão de querer agradar o ser humano. Ela quer agradar o usuário. A gente viu no uso aqui aquela ideia de que ele perguntou lá para o cabelo dele, o cara estava ridículo, e ela disse, olha, você é bem simpático, né? Mas melhora aí seu cabelo. Ela não quer desagradar, ela quer ser simpática, ela foi programada para receber o feedback humano e, portanto, ela não quer ser inútil e indelicada com o usuário. Outro ponto interessante é a chamada dirigibilidade. O que é a dirigibilidade? É a capacidade da máquina de seguir instruções. Esse é um ponto interessantíssimo, porque hoje a gente vive um paradoxo. Que é o paradoxo de que essas ferramentas estão cada vez mais compreensivas, ou seja, capazes de entender o que o usuário quer, e de transformar e melhorar automaticamente o prompt do usuário, mas, ao mesmo tempo, por serem mais capazes de seguir instruções complexas, o usuário tem um poder de controlar com muito mais poder o que ela vai fazer, a metodologia da resposta. É aqui onde entra a diferença entre o usuário que aperta o botão resuma e o usuário que constrói um roteiro de metodologia para obter a informação que você quer. Eu, como juiz, eu não quero resumo de máquina. Eu quero estabelecer a metodologia de como eu faço. Quando eu vou fazer uma audiência, eu olho para os fatos relevantes, os pontos controvertidos, a prova do autor, a prova do réu, né, a questão central do processo, argumentos do autor, argumentos das partes. Eu quero isso. E, portanto, eu tenho o poder hoje de criar uma metodologia para que o resumo saia exatamente como eu faria se eu fosse analisar aquele caso. Diferente de apertar um botão e ela fazer para mim, que sai um resumo porcaria, porque não tem, né, tudo aquilo que eu desejo. E aí vem um paradoxo. Né? Hoje, se eu perguntar para o ChatGPT para fazer uma imagem para mim, ou para o Copilot, ele vai melhorar o meu prompt e vai dar uma imagem muito melhor. Né? Hoje, na engenharia de prompt, a tendência é que no prompt sistema dessas ferramentas já venha automaticamente embutido mecanismos para melhorar o prompt do usuário. Isso, inclusive, a Anthropic é a melhor ferramenta que tem, é a que mais se preocupa com engenharia de prompt. Inclusive, tem muitos manuais bem interessantes para aprender a conversar com as máquinas. E aí, chegando aqui no ponto 6, uma falta de compreensão da máquina. Essas ferramentas estão desenvolvendo habilidades emergentes para as quais elas não foram treinadas. Elas, por exemplo, aprenderam a traduzir do francês para o inglês, mas não tiveram nenhum treinamento específico do francês para o português. Mas, graças ao treinamento dela e ao crescimento do modelo, ela consegue traduzir muito bem do francês para o português. Ela aprendeu, por inferência, a fazer esse jogo de traduzir qualquer língua, qualquer idioma, do russo para o português, do russo para o indiano, enfim, ela consegue fazer isso. E ela desenvolveu habilidades linguísticas e comunicacionais incríveis, de sumarização, de transformação, e quando eu falo transformação, não é só de tradução, é transformação de concisão, por exemplo. Pegar um texto longo e conseguir extrair os pontos centrais para transformar num texto curto. Ou tradução de complexidade. Pegar um texto confuso e complexo, que ninguém entende nada, e dizer, olha, esse texto quer dizer isso. Poxa, faz todo sentido. É incrível esse poder que tem, de se comunicar com a máquina em qualquer linguagem. Eu sou leigo em questões de tecnologia da informação, mas eu consigo estudar os papers que saem na área graças aos prompts que eu tenho de conversação em que ela vai me explicar em linguagem mais simples tudo isso. Mas aí vem a falta de compreensão do usuário. O usuário, quando começa a usar essa ferramenta, vê que ela é incrível, vê que ela é muito confiante, ela dá respostas autoritativas, né, ou seja, com muita assertividade,
né, taxativa, isso aqui, ela é enganadora. Ela é enganadora, porque, na verdade, o que ela está fazendo é simular uma situação de linguagem. Então, se você pega um caso do TCU, do Tribunal de Contas, e o caso é esse, me diga aí qual é a solução para o caso. Ele vai dar uma solução. Se eu pegar um caso jurídico e diga, né, qual é a chance do Supremo Tribunal Federal confirmar a minha decisão? Usa as melhores técnicas de jurimetria. Ele vai me dar um cálculo lindo, vai colocar lá tudo bonitinho e vai dar 58,3%. Aí eu, poxa, que fantástico. Aí eu aperto o botãozinho, gerar outra resposta. Ele dá outra resposta incrível, 83,7%. Aí aperto de novo, 59%. Ele vai mudando de resposta. Por quê? Porque ele está simulando. Ele não está julgando, não está decidindo. Usar a ferramenta para juízo de valor é o maior erro que o ser humano pode cometer. É onde o ser humano ainda tem um papel central, tomar a decisão. Tomar a decisão. É onde o ser humano não pode renunciar nunca à sua capacidade, à sua dignidade, de deixar que a máquina decida questões valorativas. E quando eu falo valoração, não estou falando apenas juízos morais, não estou falando apenas decisões éticas. Eu estou falando decisão mesmo. O cara é condenado, é culpado ou não. De acordo com as provas, aqui, tem provas suficientes para condenar ou não. Isso é decisão humana. Isso é o ser humano que tem que tomar. Uma vez que você toma essa decisão, você pode usar a máquina para ajudar a escrever o texto que vai justificar a sua resposta. Né? E aí, portanto, você está usando a máquina, né? E aí eu concordo plenamente, né? Apenas como um copiloto e não como piloto. E, finalmente, o último ponto que eu queria abordar aqui é que há uma crença de que a máquina irá substituir o usuário. Né, o ser humano. Não. Pelo menos os LLMs, eles são dependentes dos usuários. E pelo menos as empresas que hoje dominam o mercado, elas são centradas no ser humano. E colocam o ser humano no papel central de direcionar e dirigir a máquina. Os LLMs, eles são ferramentas que podem ser usadas como muletas para o pensamento ou como asas para o pensamento. Eu defendo que ele deve ser usado como asa, obviamente. Mas um ponto interessante é que muita gente quer usar o modelo para parar de pensar, para substituir aquele esforço cognitivo que a gente tem que ter de tomar uma decisão, de pensar, de criar, e aí vamos transferir para a máquina. Vai fazer, vai ajudar. Mas uma vez que você consegue se aliar à máquina, você eleva a sua cognição para outro plano, para outro nível. E aqui é onde eu vejo o ponto principal. Um Homer Simpson, usando a máquina, vai ser um Homer Simpson turbinado. Né? Mas vai ser sempre um Homer Simpson. Ele nunca vai atingir o patamar de um Einstein. Mas um Einstein, usando a ferramenta, ele vai ser um Einstein turbinado. Vai produzir muito mais rápido e muito com mais profundidade. Vai sobrar tempo para ele pensar mais profundamente. E é onde eu vejo que a máquina realmente pode ser utilizada. Eu defendo, né, que esses modelos devem ser usados como asa para o pensamento e nunca substituindo o ser humano. Vamos nós passar para isso na prática. Eu vou fazendo aqui alguns exercícios e mostrar para vocês, usando aqui a ferramenta que hoje eu uso mais, né, que é o Cloud da Anthropic. Eu vou ter um ponto aqui que eu vou entrar numa pequena divergência com o pessoal da TI. Não é grande porque eu sei que para nós é prático você ter um botãozinho lá dentro do sistema de processo eletrônico que faça a gente selecionar as petições e automaticamente isso esteja incorporado à ferramenta. E hoje a gente não consegue fazer isso aqui. A gente tem que ficar anexando, né? É meio trabalho braçal. Você baixa o documento do processo e coloca aqui dentro. Né? É um pouco complicado. Porém, eu gosto de usar os modelos de mercado. Todos esses modelos que eu uso têm compromisso com proteção de dados, inclusive, se não tivesse, vocês não estariam usando também, né? Ou seja, quem usa o Copilot está, de algum modo, levando os documentos para a OpenAI. Né? Em algum modo, vai sair da justiça. Né? Vai para a Microsoft, está triangulando, de certo modo. Mesma coisa da Anthropic. Né? Quem usa o Cloud, né, a API do Cloud, está mandando os documentos para lá, para fazer o processamento lá e depois retorna. Né? Então, no final das contas, e eu já li todas as regras de privacidade,
Pelas que eu conheço, a da Anthropic é uma das que tem, né, é uma seriedade bem interessante, inclusive o alinhamento ético dela é até chato. O que é o alinhamento ético? É o fato de essas máquinas terem sido ensinadas a não causar dano à humanidade, a não produzir discurso racista, a não ser sexista, a não produzir ofensas. Isso é ótimo, obviamente, do ponto de vista da humanidade, da ética, do bem comum. Mas é péssimo para nós que estamos usando a ferramenta para o direito, né? Porque às vezes a gente está discutindo um caso que envolve o estupro, e ali eu não me nego a falar isso aí. Eu me nego a resumir. Ou, como eu já fiz aqui um caso, né, brincando com a União, eu posso até mostrar para vocês. Tem um caso que eu uso no meu exercício, que é de tortura, envolve um caso de tortura. E eu peço lá, faça argumentos para defender a União nesse caso. O Cláudio diz, nem a pau. Eu vou defender torturador, não. Eu vou atrás de outro. Vou atrás do ChatGPT que ele faz. Aí o ChatGPT faz. É incrível. Se chama alinhamento ético. Claro que a gente tem mecanismos de escapar desses negócios, né, o jailbreak, que chama, mas é para mostrar que hoje a gente tem empresas que têm um compromisso muito interessante com esses valores humanitários, inclusive com privacidade. Para terminar, dizer o seguinte, nós estamos diante realmente de um momento único na história da humanidade em que as máquinas estão passando dos homens. E muitos homens estão renunciando à capacidade de pensar para transferir para a máquina. E isso vai ser o fim da humanidade, né, se acontecer isso, porque a mente humana vai ficar atrofiando cada vez mais. Para evitar isso, a gente tem que ter a percepção de que a máquina deve ser usada como essa asa que eu tenho falado, para expandir o potencial humano e não reduzir. Né? A gente não vai pensar menos porque está usando a máquina, a gente vai pensar melhor, com mais profundidade, com mais tempo para pensar profundamente. Essa é a lógica. Tem uma frase que eu gosto muito do Kasparov, ele tem um TED Talk muito bom sobre inteligência artificial, porque depois que ele perdeu, né, para o Deep Blue, lá em 96, ele iniciou uma era de niilismo, de destruição das máquinas, de achar que a máquina ia acabar com o jogo de xadrez, né, que não ia ter mais ninguém querendo jogar xadrez, porque as máquinas são muito melhores do que os seres humanos. A grande questão é que ele viu completamente o contrário. Ele viu que o xadrez virou febre e que os seres humanos, jogadores de xadrez, melhoraram cada vez mais. Ainda não consegue vencer a máquina, acho que nunca vai conseguir, mas o jogo de xadrez evoluiu para um nível muito mais alto. E muito mais pessoas jogando. As máquinas se tornaram mentoras, as máquinas se tornaram parceiras. Qualquer jogador de xadrez consegue jogar em qualquer momento, a qualquer hora com a máquina, em qualquer nível. Isso é fantástico. E aí, ele mudou o mindset dele, a mentalidade, para dizer, olha, o segredo não é ter essa postura adversarial em relação às máquinas. O segredo é perceber que a mente humana pode ser expandida com a ajuda das máquinas. E aí ele conclui com essa frase que eu vou concluir aqui. Então, não brigue, não tenha medo, não se afaste das máquinas. Conheça, domine e trabalhe com elas. Era isso, muito obrigado.